Próxima estação, Toledo. Fala, meu povo, estamos em Toledo, uma cidade de aproximadamente 2.217 anos. Vamos conhecer comigo essa cidade, bora! Pessoal, para chegar em Toledo é muito próximo, certo? De Madrid. A gente veio de trem e aí é um pouquinho mais de 30 minutos. O preço da passagem de trem é 11 euros. E eu acho que vale muito a pena, porque pelo que eu estou vendo aqui das primeiras impressões da cidade antiga, vai valer a pena sim. Saímos da estação e estamos indo em direção à cidade antiga. Essa parte aqui provavelmente ela é mais atual, mais recente, que tem essa arquitetura mais moderninha, né? Mas trata-se de uma cidade da época do Império Romano, e aí ela foi fundada pelos romanos, mas só que ao longo do tempo foi tendo influência de várias culturas. E aí é uma cidade hoje toda murada, né? Eu acho que aqui a gente começa a ver lá no fundo os primeiros traços da cidade antiga. E aí é uma cidade murada, lá a cidade antiga, pelo fato de ser um ponto estratégico. Toledo está sobre uma colina, lá de cima eles muravam a cidade contra os invasores, e aí era uma estratégia também de proteção. Pessoal, essas são as primeiras imagens de Toledo. Vejam que o padrão arquitetônico dela não é nada atual. Toda murada, como vocês estão vendo, é um muro feito de rochas, né, e concreto. Aqui tem um rio Tajo. Ali tem uma ponte, a gente vai passar por uma ponte também agora, que é bem bonita a paisagem. Vejam só, a correnteza é bem forte, o rio tem uma correnteza bem forte, principalmente quando vai chegando ali, que vai estreitando. E aqui tem um mirante, tipo um deckzinho. E ali a gente vai passar naquela ponte e entrar oficialmente em Toledo através do portão de entrada, certo? Pessoal, quanto mais próximo, parece que vai ficando mais bonito. Aqui tem um castelo, aqui lá de cima. E vamos entrando aqui no portão oficial. Gente, que coisa linda, meu Deus! Olha a correnteza. Só para contextualizar isso aqui, gente, algumas regiões estão com alerta sobre as fortes chuvas que estão acontecendo aqui, e as noites, né, estão tendo algumas tormentas, por isso que são algumas tempestades, por isso essa correnteza forte ali daquele lado, ó, como vocês estão vendo. A gente está no período do inverno, está no finalzinho do inverno, mas as chuvas vieram com tudo nesse momento. Vejam que aqui, onde tem uma passagem daqui até lá, está coberto, né? Muito bonito. E vamos caminhar. Estamos bem no meio da ponte.
e vamos entrar oficialmente em Toledo. A partir desse portão, Toledo. É interessante, gente, porque é a clássica cidade fundada pelos romanos. Tem a ponte, aí tem um arco lá e aqui outro arco. Passou a ponte, entrou por aqui, oficialmente estamos em Toledo. Nós aqui estamos como os invasores no dia de hoje. Nós somos os turistas. E vamos comigo. Estamos oficialmente em Toledo. Passamos pela ponte, agora tem outro arco. E nós vamos entrar nesse outro arco. Pronto, eu acho que aqui oficialmente é... Na verdade, tudo isso aqui é Toledo hoje em dia, tá, gente? Mas aqui, ó, com essas rochas aqui no chão, estamos oficialmente dentro, né, das muralhas de Toledo. E vamos subir lá para o alto. Pelo visto eu vou ficar ofegante nesse vídeo, porque a escadaria aqui é longa. E vamos lá, eu quero subir aqui sem cortar esse take, para que vocês vejam com surpresa e tenham a reação que eu estou tendo aqui, porque eu nunca vi, é a minha primeira vez também, certo? Gente, só uma curiosidade, nessa Eurotrip a gente tava contabilizando ali, caminhamos entre todas as cidades, em todos os países que passamos, cerca de 180 quilômetros, o que é muito significativo. Aqui tem esse, é como se fosse um hotel, eu acho que é um hotel hoje em dia, mas antigamente eu acho que eram moradias, né? Aqui tem alguns bancos para se sentar depois que subir as escadas. Cansa, viu, gente? E olha que eu tô em forma e eu pratico exercício, mas cansa. Essa é a vista aqui de cima. E vamos subir ali, eu acho. Saindo aqui, a gente já deu de cara aqui, ó, com a residência universitária. Gente, isso aqui é uma maravilha para o estudante, certo? Isso aqui é uma maravilha. Porque estudantes que vêm de outras cidades, eu acredito que até de outros países, eles se hospedam, eles ficam morando aqui durante a sua vivência, né, na universidade. Quando eu fiz minha graduação lá na UFRN em Natal, eu era do interior, né? E aí quando eu fui para Natal e passei na universidade, eu vivenciei a universidade através do auxílio residência universitária, né? Apesar de eu não morar dentro da universidade, mas muitos amigos meus moravam, a universidade disponibilizava através de políticas, né, que foram elaboradas para os estudantes, eles disponibilizavam de auxílio financeiro também. E aí a gente era uma forma de sobreviver ao mesmo tempo que a gente estudava. E aí, se eu estou caminhando aqui por essas ruas hoje, é porque lá atrás eu tive auxílio, né? A universidade me proporcionou vivenciar isso. E aqui, ó, residência universitária Francisco Tomás e Valiente. E, gente, aqui tem uns carrão bem top, viu? Transporte público também é de boa qualidade. E vamos caminhando lá pra cima. A gente tá subindo aqui. Ó, a outra parte da escola, a outra entrada por aqui, eu acho.
Ai, ai, cansa, viu, subir essa ladeira. E a gente tá só na metade, eu acho. Porque, ó, a inclinação é bem acentuada. E lá em cima, ó, tem mais um arco. E aí a gente vai passar por aquele arco. Gente, é tudo, apesar de ser, né, muito antigo a cidade, é tudo muito conservado, ó. Como vocês estão vendo, ó, os prédios, né, feitos de rocha e tijolos, aqueles tijolos vermelhos de barro, né, de argila, sobrepostos. E aí essas varandas com essa sacadinha, o estilo clássico, que é o clássico que eu falo é aquele com metal, certo? Alguns colocam plantinhas, outros colocam aquele equipamento de ar-condicionado ou aquecedor, né, no caso. E é isso, vamos subindo. Subimos até essa parte onde tem o Museu de Santa Cruz. Para quem não sabe, Toledo é também conhecida como a cidade de três culturas. Aqui viveram, né, viveram ao longo da história cristãos, muçulmanos e judeus. Então provavelmente nesse museu tem muita coisa legal para ver. Eu não sei se a gente vai entrar porque a gente não comprou bilhete e a gente não viu preço, essas coisas com antecedência. Mas fica aí o registro para vocês. É muito bonito. Gente, acabamos de entrar. Essa é a visão geral. A gente vai para as galerias ver as obras, mas não pode gravar nem filmar lá dentro, certo? Então, foi gratuito e eu vou ficar por aqui. Gente, essa parte aqui do primeiro piso tem esses azulejos e aqui dentro tem algumas louças. E essa é a imagem que dá pra ver aqui de cima. Pessoal, saímos de lá, do museu, era gratuito. Tinha naquela placa inicial que eu mostrei pra vocês, mas como eu tava gravando, acabei não prestando atenção. E tem algumas coisas lá bem interessantes, algumas obras, algumas pinturas bem antigas. Uma delas me chamou a atenção porque é de 1500. A idade da chegada dos portugueses ao Brasil, por exemplo, período de colonização e tudo mais. E outras são mais atuais, né, na história. Principalmente as louças do século XVIII, XIX e um pouquinho antes. Mas eu achei bem interessante, vale a pena conhecer, é gratuito. E chegamos aqui na parte central. Eu acho que aqui é a parte central da cidade. Alguns prédios bem antigos. É clássico esse largo assim nas cidades aqui na Espanha. Na Europa eu acho que como um todo é clássico isso aqui, ó. Esse largo em que as pessoas ficam concentradas aqui socializando e tal. O McDonald's está em um prédio histórico, então aqui ele não pode mudar a fachada, então provavelmente o conteúdo do McDonald's, o que tem dentro, a decoração e tudo mais, é clássico deles, né? É o típico deles, mas aqui não se pode fazer mudanças na arquitetura da cidade. Então essa é a imagem aí que eu deixo para vocês dessa parte central. Pessoal, enquanto estamos aqui esperando a chuva passar, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Toledo é considerado um patrimônio mundial pela Unesco, certo? E aqui algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, foram muito importantes durante a história.
Durante o século XVI, durante o reinado de Carlos V, Toledo foi a capital da Espanha por um tempo, certo? Então, é uma cidade que lá no passado ela foi muito importante politicamente e economicamente. Daqui também, foi aqui que viveu por um bom período o grande pintor El Greco. E aí, naquele museu que eu acabei de passar, tinha algumas obras do El Greco. E é uma cidade... É uma cidade bem charmosa. Eu achei bem interessante. O ônibus aqui arrastou no chão. Porque ali é bem inclinado. E aí o ônibus arrastou no chão a parte da frente. E aí, gente, tem um festival anual aqui das luzes. Então eles enfeitam toda a cidade, colocam luzes coloridas e ela fica exuberante, provavelmente, né? Não é esse período agora, mas deve ser muito interessante. Gente, estamos passando aqui numa ruinha cheia de lembrancinha, só que a gente achou um pouquinho caro. Olha as portas, que coisa linda. Essa daqui é bem antiga, pelo visto. E aqui embaixo tem a catedral. A gente vai dar uma entrada lá para conhecer. Pessoal, vejam como ela é linda em termos de arquitetura. Ela tem uma arquitetura gótica e é a Catedral Santa Maria de Toledo. Gente, ela é muito linda. Ela lembra um pouco a arquitetura, o Duomo de Milano. Ela tem essa pegada de contraste entre escuridão, sombras e luzes. E aí fica esse contraste e aí o efeito é muito bonito. Vamos dar uma volta por aqui. Aqui tem, assim como eu fiz para vocês sobre Milão, as pessoas compram Milão e Paris. As pessoas compram aqui e vão acender a velinha ali. Mas dá pra ver que é bem bonito e é bem conservado também. Gente, estamos aqui numa área que tem essas vielas assim, bem interessante, bem original. Aqui a gente tem o Teatro de Rojas, que provavelmente é o teatro municipal, né? E tem apresentações, tem peças em cartaz. Tem uma pegada medieval aqui, mas lembra aquelas cidades do Império Romano, né? Antigamente. Que passa nos filmes e tudo mais. Eu achei bem interessante. E tá chovendo. A Espanha, esse período agora, da reta final de inverno, tá chovendo bastante. Ó, as casinhas, os prédios, né? Calle de la Hermandad. Exploração. Uma pousada aqui, ó. Bem interessante ela. Artesania. Aqui tem muitas lojinhas de artesanato, viu, gente? E tem muitos orientais também.
Em todo canto aqui na Europa tem muito oriental. Em Paris eu acho que se superou em termos de turistas orientais. Aqui também tem. É interessante que é uma população idosa, viu? Que trabalharam muito, né? Conseguiram ali um dinheiro e conseguiram agora, mas na maioridade, né? Praticar o turismo. E aí eles, um dos destinos principais é aqui, é na Europa. E vamos pelas ruelazinhas aqui, ó. Outra curiosidade, as facas e as espadas são típicos daqui, de Toledo. Então vocês vão encontrar muitas espadas sendo comercializadas. E se você quiser comprar, você pode. Só que para levar para outro país precisa ser um despacho especial. E aí deve ter uma burocracia maior, claro. E a média de preço aqui é de 150, 300 euros. Aqui é a parte da frente da igreja. Mais uma informação interessante. Nesses prédios que tem essas obras, essas esculturas, o que eles fazem? Eles colocam uma tela na frente para os pombos não sujar, né? Então é uma boa estratégia para conservar os edifícios. Vamos lá, caminhando. Aqui, esse prédio aqui, provavelmente ele é um dos mais antigos, né? É uma igreja. Tem uma estrutura que aparentemente é uma estrutura envelhecida. Então dá para perceber aí, através do vídeo inclusive, que é com certeza um dos prédios mais antigos daqui. É a Catedral de Toledo. Na verdade nós estamos do lado da catedral, certo? Ali é a frente, onde tem uma multidão de gente. Catedral. É muito bonito. E dá pra ver que é muito antigo. Tá bastante deteriorada aqui essa viga central. E é feita de rocha, né? Uma sobreposta à outra e de diferentes tamanhos. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, por exemplo, que tem essa pilastra. Ali em cima, inclusive, ó, tá bem desgastado. Claro, uma cidade com mais de 2.200 anos. 2.217 anos, especificamente. Aqui tem outra igreja. Não sei exatamente se é um convento. Não, eu acho que não. Deve ser, não sei. Deve ser algum prédio relacionado ao poder aqui. Mas é muito bonito o visto daqui, ó. Duas torres, uma bem mais alta e mais fina. Aliás, eu acho que é grossa ela. Só que dá a impressão que ela é mais fina, porque aqui ela é mais arredondada. E ali, ó, várias esculturas de santos, né? De figuras importantes para o catolicismo. Olha o que eu falei pra vocês das espadas. E elas são lindas, gente, bem elaborada. Essa do meio, que é a mais cara e tem o estilo medieval, ela custa 2.850 euros somente.
Ali tem representações da cidade antiga. E é tudo muito caro aqui em Toledo, pelo visto. Imã de geladeira é barato, porque todo mundo compra, né? As pessoas pegam e levam. Mas no geral aqui, essas coisas, elas são muito caras. É uma cidade turística hoje, né? Então é natural que as coisas aqui sejam mais caras mesmo. Pessoal, saímos daqui dessa ruinha e a vista é essa. Vejam como é linda a cidade. Aqui dá pra ver uma visão, pra ter uma visão panorâmica. As casinhas lá na colina. E aqui a cidade antiga. Valeu muito a pena fazer esse bate e volta para Toledo. Muito a pena mesmo. Pessoal, chegamos aqui nesse prédio, que aí é onde foi enterrado, se eu não me engano, o pintor Greco, certo? Eu tô na dúvida se é onde ele foi enterrado ou onde ele morou, mas tem relação direta com ele aqui. Vejam que a casa é de tijolos vermelhos. Esse tipo de material é bastante utilizado no Nordeste do Brasil, só que aqui era complementado com as rochas. Eles colocavam rochas, tijolos avermelhados, o que dá em toda a cidade essa tonalidade avermelhada. Vejam os portões bem antigos, o que dá todo um charme à cidade. E aí, combinado com a madeira e com o metal das varandas, fica muito bonito. Gente, nessas ruas estreitinhas passa um carro, e aí as pessoas ficam encostadas na parede quando o carro vai passando. Hermandad Rócio de Toledo, 1986. Vende. Será que alguém quer comprar algum de vocês? Gente, isso aqui deve ser muito caro. Aqui antigamente provavelmente tinha casas, ó. Tinha um prédio e tal, aí provavelmente foi demolido com o passar do tempo, porque se desgastou, né? Ó, ainda tem as marcas dele aqui. Travessia del Ángel. Saindo dessa rua, encontramos esse prédio que eu acho que é uma igreja. A gente tá indo aqui pra frente pra ver direitinho. Algumas, como se fossem correntes, não sei, ali. Mas eu acho que é uma igreja. Só não sei de quem é e o nome, mas já eu descubro. Gente, é muito bonita. Bem bonita mesmo. Tu sabe o nome dessa igreja? Olhem só, cheia de correntes aqui, ó. Como? Mosteiro São João dos Reis para vocês. Nossa, a vista daqui é muito bonita. Olha lá, ó, as colinas. E nós vamos dar uma entrada lá para ver como é. Só
um minuto. Gente, o portão dela é muito interessante porque é bem antiga. Olha que portão bonito, imponente, sabe? Olha isso. Número 1. Nossa, que coisa linda. Vejam isso. Eu acho que a gente não vai entrar lá não, mas fica aí a imagem daqui de fora. Na frente aqui, gente, do monastério tem esse prédio, Praça São João dos Reis. Olha que bonitinho, parece um castelo, uma fortificação. Provavelmente também é uma das mais antigas daqui, é feito toda de rocha. E essas árvores, esses pinheiros aqui na frente dá um charme especial. A gente vai subir aqui para mostrar para vocês a vista aqui de cima, para vocês terem ideia como é. Olha isso. Pessoal, depois do almoço, a gente veio aqui para aquela praça que estava bem chuvosa de manhã e agora está bem ensolarado e está uma temperatura bem agradável. A gente vai continuar caminhando, só que agora já em direção à saída de Toledo. Pessoal, vejam aqui o contraste dessa parte da cidade com a chuva lá ao fundo. Fica muito bonito. A cidade agora está ensolarada e ao fundo chuva lá na frente. Inclusive eu acho que aquela chuva vem pra cá. Pessoal, aqui dá pra ver, pra ter uma visão mais ampla da cidade e do rio. Vejam lá. A gente passou por cima, né, numa ponte por cima, desse lado direito do vídeo. E aí agora, com o sol, fica um espetáculo a paisagem da cidade. Que bonito, gente. Olhem isso. Nossa, tá muito bonito. O rio vem de lá do fundo, aí vem pra cá, onde tem aquele vale ali entre as rochas, mais na frente. Aqui é uma planície, né? Mas ali mais adiante é um vale entre rochas que dá um efeito todo especial. Gostei demais dessa paisagem. E aqui é a cidade. Pessoal, já passamos para o lado de cá da muralha e essa vista aqui da cidade é muito bonita. Aqui dá para vocês terem noção de como era a fortificação dela lá antigamente, principalmente na Idade Medieval, que é o período de quando é datado essas muralhas. Meu povo, estamos aqui no castelo agora. Entrada livre. Olha a estrutura, muito bonita. Aqui não é permitido, só o pessoal que trabalha aí. O acesso é livre para o jardim.
E tem uma cafeteria ali também que você pode ter acesso a café e salgados, provavelmente doces, essas coisas. Ei, mas a vista daqui é lindo, viu? A vista desse castelo tem essa torre, essa torre, essa torre, mas aquela vista ali, meu Deus, que coisa linda. Vejam isso, gente. Que coisa magnífica. A cidade toda murada, como vocês estão vendo. E o castelo aqui e ali. Aquele prédio bem majestoso que parece um outro castelo, né? Vamos caminhando aqui para ver. Tem uma visão mais panorâmica daqui. Olha que interessante. Dentre as rochas maiores, tem umas pequenininhas, junto com esse concreto que articula as rochas e dá esse efeito bem legal. A vista daqui é magnífica, nossa. Vejam isso, gente. É um privilégio, viu? É um privilégio ver isso. É muito lindo. Aqui é a entrada da cidade, por onde a gente começou na manhã do dia de hoje. Entramos por aqui, subimos e tivemos acesso à cidade. Vocês conheceram comigo. E a gente vai se encerrando aqui. Obrigado pela participação, por ter assistido até aqui. Quem gostou, dá um like, se inscreve, comenta. E obrigado, só tenho a agradecer, gente. Tchau.